paz do Senhor Jesus, irmãos amados e ouvintes da palavra de Deus. Quem vos saúda aqui é a pastora Nadir. Quero mandar um abraço a todos vocês, dizer a todos vocês que nós estamos orando por todos vocês. Nunca esquecereis dos irmãos, apresentando ao Senhor todos vocês em oração, nos nossos pequenos jejuns, nas nossas pequenas vigílias da noite. Não esqueci de os irmãos, não, é o tempo mesmo. E a minha voz, esses dias, que está me privando de fazer os vídeos. Mas jamais esquecerei dos irmãos. Um abraço para o pastor Francisco Aleluia, do canal Bíblia Sem Balela. Quando quiser, irmão, venha trazer uma palavra, venha ministrar uma palavra aqui na Igreja de Cristo, onde congregamos. Será muito bem-vindo ter acompanhado também o irmão no seu canal. Que Deus te abençoe cada dia mais e continue pregando o Evangelho. Abraços a Manaus, irmão de Manaus, Amazônia, a África, Bahia, Rio Grande do Sul, Glória, Mato Grosso, nosso Brasil querido, receba aí a paz do Senhor Jesus, nossa pátria amada, que Deus a visite. Todos os dias nós temos que orar para Deus visitar a nossa pátria e tirar dela o mal. Né, meus irmãos? Vamos unir em oração e orar mais pelo nosso Brasil. Ore pelas crianças, adote as crianças em oração. Glória a Deus, que são muito vítimas dos erros e do pecado dos adultos. Falar em criança, amados irmãos, glória a Deus, nós vamos entrar nesse tema hoje. Glória a Deus. Falar sobre procriação, sobre evitar filhos, né? Glória a Deus. Quero também mandar, antes de começar o vídeo, mandar um abraço para os irmãos lá do Jardim Miriam, que vieram conhecer a obra, o irmão Odimar, o Batista, o outro irmão que eu esqueci o nome, vieram conhecer a nossa obra aqui em Santo André, lá do Jardim Miriam, São Paulo. Glória a Deus, Deus abençoe vocês, um abraço, venham tocar, vocês me disseram que tem uma banda, venham tocar aqui, serão muito bem-vindos na nossa sede. Glória a Deus, lanço o convite a todos que venham conhecer essa obra pequena, muito pequena, mas o Senhor está no meio dela para a glória dele. O que eu quero dizer aos amados irmãos é que evitar filho, fazer uso de contraceptivo é pecado. E é pecado de morte, está dentro da Bíblia Sagrada. O Senhor também me deu uma experiência aqui na igreja sobre isso. E eu vou relatar aos irmãos, porque esses dias eu tive escutando um vídeo aí na internet que está circulando aí no YouTube. Um pastor pregando tanta heresia sobre evitar filhos, que eu senti a necessidade de falar que é mentira, irmãos. É mentira e é mentira, não engane sua alma. Não deixe o diabo ter legalidade de lhe colocar enfermidade por causa de contraceptivo. A Bíblia prova que é pecado de morte evitar filho. Amados irmãos, Deus não proíbe e nem nunca proibirá o homem de procriar, de gerar filhos, mas proíbe a evitar o filho. Está dentro das escrituras sagradas. Eu não sei com que cara esse pastor, no dia do juízo do Senhor, vai se apresentar a Deus. Ele está ensinando o povo a ir para o inferno. Porque é mentira dele quando ele fala que pode usar camisinha, DIU, comprimido e outras parafernálias do inferno nos ventres das mulheres. Não deis, amados irmãs e irmãos, legalidade para isso. Aqui na Igreja de Cristo, que eu não vou dizer mais nossa, que eu fui repreendida outro dia, aqui pelo algum irmão do canal, para não dizer nossa igreja.
Eu só sou amiga do dono. O dono da igreja é Cristo. Quando a gente fala nossa igreja, é onde nós congregamos, é a força do hábito. É só uma questão de palavras. Glória a Deus. Esse irmão operou, fez vasectomia, porque a esposa ameaçou pedir o divórcio. Ele ainda congrega conosco. E o Senhor me deu uma revelação dizendo que esse pecado, o Senhor ia cobrar só desta mulher. Porque ela ameaçou, pediu o divórcio a ele, que ia se separar dele. Fez ameaças, é uma pessoa desviada, que conhece a palavra de Deus. Amados, ímpios aí fora no mundo, os incrédulos, os mundanos, o não salvo, faz o que quer com seu corpo. Mas nós que somos o templo do Espírito Santo, somos cristãos, não podemos, de modo algum, fazer uso de contraceptivo. Porque é pecado de morte desde o livro de Gênesis. E aquele pastor que eu vi ele pregando, ele usa exatamente esse versículo para dizer que se pode. O versículo em si não enfatiza ninguém. Glória a Deus, a evitar filho. Vamos lê-lo para a glória de Deus. Gênesis 38, 9, que fala assim. Onã, porém, soube que esta semente não havia de ser para ele. E aconteceu que quando entrava a mulher de seu irmão morto, que estava morto, derramava na terra para não dar a semente de seu irmão. E o que fazia era mal, e o que fazia era mal, e o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. A palavra de Deus diz, ai daquele que acrescenta pecado a pecado. Esse pastor usa esse texto para dizer porque ele era mau. Mas o Senhor está aqui dizendo, revelando neste versículo, que o matou por este pecado. Não foi pelos outros pecados que ele havia cometido. Deus o matou porque o que ele fez foi mal aos olhos de Deus e continua sendo mal aos olhos de Deus até o dia de hoje. Deus não muda, não mudará e não se moderniza com o homem e não invalida a palavra dele por homem algum nessa terra. Glória a Deus, não creia nesta balela, nesta mentira oriunda do inferno. Os irmãos podem dizer, mas pastora Nadir, a senhora não está na minha pele, eu já tenho 5. Amada irmã e amado irmão, você é cristão? Você é evangélico? O seu corpo é o templo do Espírito de Deus? Se você é um cristão e ama a Deus e quer obedecer para ir para o céu, você deve orar. Deve pedir a Ele, porque Ele vai te dizer o que fazer. Porque Deus não é carrasco. Eu conheço várias irmãs que Deus deu a resposta para elas laquearem. Para elas evitar filho. Eu mesmo tive uma experiência que eu fui parar numa UPA. O Senhor me deu uma lista para me escrever dos que ele estava escutando a oração e deu a ordem que se podia evitar o filho. Ele deu até a ordem para uma esposa de pastor da Assembleia de Deus, que hoje ela frequenta também a nossa igreja aqui em Santo André. Ela congrega na Assembleia, mas de vez em quando ela vem aqui, onde nós ministramos para Deus. E Deus me dá uma revelação, eu ouvi a oração da minha filha. Diga a ela que ela pode fazer a laqueadura. Você tem que ouvir a voz do Senhor. Você tem que estar sobre a ordem de Deus. Para que você não incorra no pecado de morte. Glória a Deus. O mundo não ora, não pede. O mundo faz uso da medicina, tira proveito do que ele conhece, do que ele sabe. Glória a Deus. E aqui na nossa igreja tem um exemplo de que
glória a Deus, o Senhor fecha a madre. Como está aqui em Isaías 66. Glória a Deus. 9. Que fala, né, irmãos? Glória a Deus. Abriria eu a madre e não geraria? Diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre? Diz o teu Deus. Claro que não. É Ele que abre a madre e fecha a madre. Glória a Deus. Embora esse assunto aqui ele esteja falando dos ajuntamentos de Israel, mas quer dizer a mesma coisa. No Cântico de Ana, está em 1 Samuel, capítulo 2 a seguir, diz a mesma coisa, que é Ele que dá a vida e tira a vida. Está no sentido de abre a madre e fecha a madre. Glória a Deus nas alturas. Viu, meus irmãos? Então, esse pastor, eu nunca vi tanta heresia. Mas que pregação chula que esse homem faz. Levando as almas para o inferno. Glória a Deus. Ele pega os mistérios desconhecidos de Deus e transforma na pregação dele um ludíbrio. Um dolo para a sua alma, irmão. Não creia nisso. Aqui tem uma irmã que só ela tem a madre fechada. Vem conhecer ela aqui em Santo André. Ela só tem uma filha. E o Senhor disse, eu fechei a madre dela. Só ela, nesta igreja, tem a madre fechada. Missionária Luciene, um abraço na querida irmã e na sua filha Stephanie. Ela aqui é missionária dessa obra e tem a madre fechada por Jesus. Nunca mais ela gerou um filho. A filha dela já tem 20 anos, ela não tornou a ter filho. Porque o Senhor disse, eu fechei e dei ela como exemplo de que é eu que fechei a madre. Não creia nesses pastores mundanos, esses pastores da porta larga, esses pastores com pregação chula que manda a sua alma para o inferno, essas terras secas. Não creia, mas ore, clame, peça, porque hoje pode ser o dia de Deus lhe dar a ordem de dizer, pode evitar, como Deus me deu uma lista. Eu fui parar no hospital, o preço foi alto, eu passei uma prova muito difícil para Deus me dar essa lista. E eu escrevi o nome dos irmãos, das irmãs que o Senhor deu a ordem, que estavam ouvindo as orações, e o Senhor deu a ordem, disse, pode evitar por certo tempo, porque depois eu vou retirar a ordem e vou dar filhos. E assim se cumpriu com o presbítero da nossa igreja. Glória a Deus, que o Senhor deu a ordem para ele evitar. E depois Deus tirou a ordem e deu um lindo menino a ele, depois de algum tempo, alguns anos. Porque é o Senhor que abre a madre e fecha a madre. Não creia nesses projetos do diabo na sua vida, irmã. Vamos ler também, amados, aqui. Glória a Deus. Salmo 139, verso 12 a seguir. Que diz assim: nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível, tão maravilhoso, fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. No teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grandes são a soma deles. Glória a Deus. Aqui é a história de cada um que o Senhor planeja que nasça nessa terra. O homem e a mulher
glória a Deus, que pensar que vai impedir a lei da natalidade de vigorar por um contraceptivo, pensar que não vai haver consequência, vai. Vai haver cobrança nesta terra e na eternidade. Porque aqui no Salmo 139, aqui onde nós lemos, fala claro da história de cada um. Toda vida que nasce, glória a Deus, vai ter uma história já escrita nos memoriais do Senhor antes da sua existência. Com a matéria ainda sem forma no ventre da mãe, o Senhor já está escrevendo a história daquela vida. Quanto tempo ela vai viver, se ela será até mesmo um aborto, é Deus que decide. Se a madre da sua mãe vai ser a sua própria sepultura, é Deus que decide, porque aqui também fala do aborto. A palavra de Deus em Êxodo 20:13 diz: não matarás. Deus não quer saber se é um embrião ou se é um homem de 50, 100 anos. A ordem é não matarás. E equivale para não impedir também o nascimento. Para Deus é a mesma coisa. Glória a Deus. Que se impeça o nascimento. É a lei da vida, é a lei da natalidade. A vida do homem, a sua procriação, está no óvulo da mulher e está no espermatozoide do homem. Glória a Deus. Obra do Altíssimo, está dizendo aqui a palavra. E quem é eu e tu para passar por cima dela? Não há homem nem mulher nessa terra, amados irmãos, que possa passar por cima da palavra ou viver acima dela. Não há homem nem mulher para estar acima dessa palavra. Não creia nesses pastores mundanos. Esses pastores que têm a mente cauterizada por Satã. Que pregam doutrina de demônio. Porque é o demônio que se opõe às leis de Deus. É o demônio que se opõe, o espírito do anticristo, que se opõe a tudo que se chama Deus. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Você precisa orar para ouvir a voz de Deus, lhe dizendo, consentindo, se você pode evitar laquear, fazer vasectomia, tudo tem que ter o aval e a assinatura de Deus. Se você não tiver, você corre em pecado de morte. Porque há alguns pecados que Deus permite no nosso corpo, mas não vai ser para a morte. E esse é um deles. Se ele é pecado de morte, mas a partir do momento que o Senhor lhe diz, você pode fazer a laqueadura, deixa de ser para você pecado de morte. Assim como a masturbação, preste atenção. A masturbação é um pecado de morte, porque é fornicação consigo mesmo. É a prática da lascívia consigo mesmo. Porque na lei do Senhor, a sexualidade tem que ser praticada entre um homem e uma mulher. Duas pessoas. Homem, mulher. Macho e fêmea. E se a pessoa masturbar-se, está sendo amante de si mesmo, de si próprio. É pecado de morte. Porém, se ele tiver de fazer um exame de espermograma para ver qualquer problema com ele, o homem, Deus não vai imputar a masturbação como pecado de morte nele, naquele homem que precisou masturbar-se para extrair, porque só tem dessa maneira, né? Que eu saiba, possa ser que inventaram algum outro mecanismo, mas que eu saiba, só tem esse mecanismo, né? Para o homem fazer, glória a Deus nas alturas, o exame do seu espermatozoide, tem que se masturbar, fazer o espermograma. Então Deus não vai imputar nele um pecado de morte. É um mal necessário. Então a mesma coisa se refere à procriação. Se você não pode, se a sua esposa não pode, glória a Deus, por alguma razão medonha, desconhecida, vai orar.
Glória a Deus. Deus vai dar a resposta. Aleluia. Se pode ou não evitar, Deus não é carrasco também não. Agora não faça isso sem a aprovação dele. Porque ele pode te reprovar na eternidade. É a mesma coisa. Se uma mulher tirar a roupa na frente de um homem que não seja seu esposo, será considerada adúltera, não é? Glória a Deus. Mas se ela for no ginecologista, no obstetra, para ganhar seu filho, para fazer os exames ginecológicos, Deus não imputa pecado de morte. Mas se a nudez dela for para outro homem que não seja seu marido, sem ser nesse caso, nessa necessidade, Deus imputará pecado de morte, irmãos. Entenda as coisas de Deus para você não correr risco de passar pelos juízos. Porque toda medicina é dada por Deus. Deus nas escrituras não vai dizer nem para ninguém. Olha, você mulher, só pode passar na medicina. No obstetrícia, se for uma médica feminina, uma doutora, né? Uma doutora que possa lhe atender. Os homens no urologista. Não. Tanto homem como mulher pode tirar a roupa para fazer exame ginecológico. Tanto homem como mulheres, sendo doutor ou doutora, que Deus não vai imputar pecado, pois toda a medicina é dada por ele. Mas entenda as coisas de Deus. Entenda a árvore da morte. Que Deus colocou a árvore da morte no meio do jardim, ao alcance do homem. Mas a árvore era da morte. O fruto, se tocasse nele, matava. E a árvore da morte está na nossa casa espiritual. Oh, aleluia. Está bem ao seu alcance, nas suas mãos, não é? Como não praticar quando temos o poder na mão? Quando vem o desejo carnal, eu sou solteiro, solteira. Glória a Deus. A árvore da morte está aqui, bem pertinho de mim, ao meu alcance. Eu posso saciar a minha carne, não é? Mas é árvore da morte, se não for medicinal. Glória a Deus. Se não for o exame de esperma, a masturbação é a árvore da morte. Está bem ao seu alcance. E outros pecados. Isso só é um exemplo pequenininho que a pastora Nadir está dando a vocês. Mas tem outras coisas que estão ao alcance da nossa mão, como estava no alcance de Eva, que pelo engano da mulher comendo aquele fruto, Adão foi pego, enlaçado também pelo diabo. Estava ali no meio do jardim. Glória a Deus. Mas, irmãos, não coma da árvore da morte. Não torne a crucificar Cristo. O sacrifício foi só um. Ele nunca mais vai morrer pendurado numa cruz, nem por mim, nem por você, nem por ninguém. Então, muito cuidado na desobediência. Muito cuidado para não desobedecer o Senhor e a sua palavra. Vai na palavra. O que tiver fora da palavra. Glória a Deus. Descarte. Aqui tem 6 mulheres. Os irmãos meditam que Deus abriu a madre. Sara, esposa de Abraão, Rebeca de Isaac, Raquel de Jacó, Ana, glória a Deus, de Elcana, que gerou Samuel, Isabel, a mãe de João Batista, e a mãe de Sansão. Deus abriu a madre dessas mulheres para gerarem. Cuidado, a lei da natalidade, ela está em pleno vigor. Glória a Deus. Ela sempre vai estar em vigor, exceto na era do anticristo, que vai parar de nascer criança conforme está lá no livro. Eu esqueci agora, depois eu acho, para dar para os irmãos o respaldo bíblico. Que entregarão a sensualidade e não prosperarão. Tem esse versículo, para mim que é Oséia, para mim é em Oséia. Se entregarão à luxúria, mas não procriarão, tem lá um versículo escrito. Está na Bíblia.
Mas por enquanto ela está em pleno vigor. A lei da natalidade, ela é do Senhor para homens e animais. Glória a Deus. A vida do homem, o seu futuro em procriar, em existir. A existência humana está no óvulo da mulher e no espermatozoide humano, do homem. Então, muito cuidado com essa desobediência. Pede a Deus. Corre. Tá querendo evitar filho? Não aguenta mais ter filho? Não tem mais paciência? O Senhor não é carrasco. Glória a Deus. Não. Ele pode te dizer hoje, ainda hoje, você pode evitar. Você tem o meu respaldo, a minha ordem, a minha assinatura para evitar. Porém, até quando ele queira. Se ele disser pode evitar o resto da vida, evita. Por quê? Nós cristãos devemos crer no que a palavra diz. Se eu sou cristã, se a minha fé, a base é a Bíblia Sagrada, que rege ela, que regra ela, que mantém ela, então tem que andar por aqui. Eu não posso andar por achismo nem por opinião de pastores cretinos que foram imbecilizados pelo capeta e deixaram o primeiro amor e a primeira fé e estão mandando muitas almas para o inferno com estas pregações. Estou aberta à persuasão. Se os irmãos têm outros versículos, nós temos várias bases aqui. Glória a Deus. Deuteronômio 32, verso 39. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. Eclesiastes 11, verso 5. Apocalipse 21, verso 8. Capítulo 22 do Apocalipse, verso 15. Romanos capítulo 9, 16, que fala que não está no nosso querer nada. Está no querer Deus. Zacarias 12, 1, o primeiro que diz que é Deus que forma o espírito dentro do homem. E há de que impedir isso. Isaías 66, que já lemos. Êxodo 23, que já lemos também. Glória a Deus. Aleluia. E Gênesis 38, 9. Deus matou um homem por evitar um filho. Glória a Deus. Vamos ter cuidado. Vai ser difícil eu acreditar que Deus vai matar um homem por fazer um filho. Vai ser muito difícil eu acreditar nisso. Glória a Deus. A não ser que seja um caso de uma aberração, né? De uma anomalia. Que um homem gera um filho e Deus mata ele porque gerou um filho. Pode ser um caso de uma aberração tremenda. Uma anomalia muito grande para Deus fazer isso. Glória a Deus. Mas nós vimos esse caso. Que Deus matou um homem porque não gerou um filho. Medite, amados do Senhor. Abraços, pastoras missionárias, pastores do Brasil. Conheçam a Bíblia antes de abrir a boca, pelo amor de Deus. A paz do Senhor Jesus.